Shalom, irmãos. Vamos para mais um estudo. Nós estamos no estudo 9, né? Que está de acordo com a Parashá Yabitou, Vaishev, em Gênesis 32. E a nossa Brit Hadashá vai estar em Mateus 14. Sem delongas, para a gente, né, otimizar o nosso tempo. Que essa semana está sendo bênção, né? Culto todo dia, então a gente está um pouco mais com mais compromissos. Então vamos lá. Que o Pai, o eterno Deus, possa nos guiar nesse estudo, guiar a mente dos irmãos e que possa falar o coração de cada um neste momento. Amém? Então, Mateus 14. Vamos ver aqui. Naquele tempo, o tetrarca Ordos ouviu da fama de Yeshua e disse a seus servos: Este Yohanan imersor, ele reviveu do meio dos mortos, e por isso ele opera poderes e maravilhas. Porque Ordos, havendo prendido e atado a Yohanan, né, que é João Batista, lançou-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipos. Yohanan lhe dizia: Não te é permitido possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, e tinham como profeta. Mas celebrando-se o aniversário de Ordos, a filha de Herodias dançou perante todos e agradou a Ordos. Pelo que este prometeu com juramento dar-lhe o que quer que pedisse. E ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João, o imersor. E o rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos que assentava com ele à mesa, ordenou-lhe que ele entregasse. E deu ordens e degolou João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ele a levou para sua mãe. E ela levou para sua mãe. Então vieram seus discípulos e tomaram o corpo e sepultaram e foram anunciar a Yeshua. Herodes, filho, né? Esse era o tetrarca, filho do Herodes o Grande. Ele mandou prender João, mas ele temia que o povo, porque o João tinha fama, né? O João era visto, era respeitado como profeta, ele tinha discípulos e o povo o entendia como profeta, então ele temia o povo. E, porém, ele ficou sem saída porque ele fez o juramento ali durante aquele episódio ali que a mãe usou para sedução mesmo, para criar aquela armadilha para poder fazer o que ela queria, né? Então, o porquê que João se envolveu nessa história, né, irmãos? Ele, como profeta, ele não poderia se calar diante do que estava acontecendo, porque o profeta, ele não se cala diante da violação das leis, mesmo se tratando do rei, e mesmo entrando na área política, né? Ele entrou lá na área política, ele foi tratar direto com o rei, porque principalmente o profeta tem que tratar ali, né? A gente viu, conhecendo sobre os profetas, que ele sempre estava batendo de frente com o povo e com a liderança desse povo, que geralmente estava corrompida. Então, o profeta, ele bateu de frente ali porque Herodias era meia-irmã de Herodes. E também, além de ser meia-irmã, ela já tinha casado com o irmão de Herodes, Filipo, e ela largou esse irmão e foi ser amante, né, no caso, meio-irmão dela. Então, era assim, foi várias violações que estão lá em Levítico 18 e também Levítico 20, que os irmãos podem conferir aí, que fala sobre não tomar nem irmã, nem cunhada, né, como a sua esposa. E o inimigo ali sempre tenta calar a voz profética, né? Ela quis calar a voz profética daquele tempo que era João. A voz que dá a direção e o alinhamento é a voz profética. Que sem essa voz o povo sempre vai cair no pecado, vai ficar desalinhado, vai se perder. Então o inimigo ele sempre vai tentar calar os profetas,
sempre vai tentar calar a voz profética, como nós vimos lá no congresso. Os profetas, eles geralmente têm dificuldade ao nascer, sofrem, né, no nascimento, tem alguma dificuldade, porque o inimigo está sempre tentando já ceifar a vida de um profeta. Profetas são mais sensíveis, às vezes caem em depressão por não entender o seu chamado. Então, o inimigo vai sempre tentar calar a voz profética, e foi o que ele fez aqui, nesse tempo. E ali no 14, então, depois a gente passa dessa história, e Jesus, né, quando Yeshua ouviu isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões ouviram isso, seguiram a pé desde as cidades. No versículo 13, Jesus recebe a notícia da morte de seu primo, né, e profeta, que era João, e ele se retira. Talvez a gente pode imaginar, né, a Bíblia não relata com tantos detalhes, mas por tristeza, né, pela morte do João, também ele se retira para orar, e também pode ter sido um dos sinais, né, para Yeshua do que estava por vir, né, dos tempos, do cumprimento das coisas que estariam por vir ali, né, porque Yeshua ele era profeta, então ele tinha acesso ao céu, então a morte de João provavelmente anunciou para ele alguma coisa também dos tempos ali que aconteceria. E também, né, ele se retira ali também como uma forma de luto, a gente imagina dessa forma. E o que acontece? Quando ele vai, o povo, a multidão vai atrás dele, muita gente, andaram, parece que mais de 8 quilômetros atrás dele, e ele, saindo, Yeshua viu uma grande multidão e moveu-se de piedade por ela e curou os enfermos. Chegando à tarde, aproximaram-se deles os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem para si o que comer. Primeiro, então, você vê que Jesus se enche de compaixão. Mesmo passando por aquele momento, mesmo tendo se retirado, a multidão vai atrás dele. E o critério, então, para manifestar a cura, a gente pode entender como um dos critérios para manifestar cura, para você ser usado para manifestar cura, é a compaixão. Fé e compaixão. Acreditar, né? Ser fiel ao Senhor e ter compaixão ao próximo, né? Enquanto a nossa dor pessoal, enquanto os nossos sentimentos, as nossas lutas for maior que a nossa compaixão com o próximo, dificilmente a gente vai conseguir manifestar o reino, vai conseguir manifestar as curas como Yeshua, porque ele ali mesmo naquele momento, ele se moveu de compaixão, ele passou por cima daquilo que ele estava vivendo, do momento dele, e foi fazer o chamado dele, porque ele se moveu de compaixão com aquele povo. Ele teve, né, aquele sentimento que nós devemos ter, né, com os nossos irmãos que precisam. Então isso eu entendo como um critério também para manifestar cura, como Jesus. Por que hoje em dia a gente não manifesta cura como nos tempos? Será que nós estamos tendo compaixão de quem está precisando dessa cura? Será que a gente se comove com a dor do outro a ponto de passar por cima das nossas dores? Uma pergunta para nós, né? No 16, então, Yeshua lhes disse, né, que a questão de comer ali, não precisam ir embora, dar-lhes vocês de comer. Imagina os discípulos ali, provavelmente em choque. Como assim a gente vai dar para comer para esse povo todo, Jesus? Né? Muitas vezes Deus manda a gente fazer as coisas e a gente pergunta, mas como? Eu não tenho nada. Então, Jesus ali, aí os discípulos respondem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, né? Que em outros livros vão falar que foi um menininho que trouxe na sua marmitinha 5 pães e 2 peixes. Então, eu pergunto, o
que nós temos para oferecer? O que você tem para oferecer para Jesus multiplicar? O que você tem diante? Você olhou a escassez? Qual o pouquinho que você tem aí? Então ele disse: trazei-os aqui para mim. E ele ordenou à multidão que se assentasse sobre a vegetação e tomou 5 pães e 2 peixes. E erguendo os olhos aos céus, abençoou e partiu o pão e deu aos seus discípulos a multidão. E todos comeram e se fartaram dos pedaços. Então, irmãos, às vezes é necessário ter algo para que o Senhor possa multiplicar. E é necessário você ser grato ao pouco o que você tem, aquele algo que Deus já te deu, abençoar aquilo que Deus já te deu, para que Ele possa manifestar o milagre, a multiplicação. O pouco que você tem servirá para abençoar várias pessoas, pois Ele multiplica se você deixar Ele abençoar, se você entregar. Então, esse pouquinho que a gente tem, Senhor, eu sei falar tão pouquinho, eu não sei ministrar, eu não sei pregar. É esse pouquinho do seu pregar, do seu falar, que Ele vai usar para você abençoar, para você falar com seus amigos, para você falar no seu trabalho. Dá na mão dele o pouco que você tem, agradece, seja grato, que ele multiplicará aquilo, porque não é sobre o que você é, não é sobre o que você é sobre o que ele é. E não é sobre nós, é sobre ele. Então, ele multiplicará. Ele nos dá algo e ele também multiplica esse algo quando nós entregamos a ele, quando nós nos entregamos de corpo e alma a Ele, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é essa voz que Deus te deu, é esse corpo que Deus te deu para caminhar, para andar, essas pernas que Deus te deu. Você caminha pouco, Ele faz você caminhar mais, entrega na mão dele. Você canta pouco, Ele faz você cantar mais. Entrega os seus dons, os seus talentos, o seu o seu amor, que Ele multiplicará. Amém? Mas você tem que ter algo e entregar esse algo a Deus. Você tem que ser essa oferta. Tenha sempre alimento dentro de você para que ele tenha o que multiplicar. Ali aquele menininho estava carregando a sua marmitinha diária. A gente tem que carregar nossa marmitinha diária de alimento espiritual. Alimento, buscar no espírito, né? Nos alimentarmos, porque aquilo que a gente é alimentado, ele vai multiplicar para a gente alimentar a outros. Amém? Outra chave, agradeça o pouco que tem. Amém? Aí, 14:22, nós já vamos para Yeshua caminha sobre as águas. E imediatamente Yeshua obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto se despedia as multidões. E quando ele despediu a multidão, ele mesmo despediu a multidão, né? Então você vê que Jesus, ninguém ali saiu da presença dele de mãos vazias. Jesus primeiro ele cura, ele alimenta o corpo e depois ele despede a multidão, muito provavelmente com palavras que alimentam o espírito. Ninguém sai da presença de Jesus com mãos vazias, né? E quando ele despediu a multidão, subiu ao monte à parte para orar. Jesus vem, sempre tira o seu momento a sós com o Pai para se abastecer, para se carregar, para ter aquilo que Deus vai multiplicar, né? Que vai fazer ele multiplicar na vida dos outros também. Esse é o nosso exemplo. Então, aí vai citar lá a passagem que Jesus vem andando sobre as águas, né? O mar tá agitado, Jesus vem 3 horas da manhã, andando sobre as águas, eles começam a ficar com medo, e aí Jesus aparece de uma forma que eles não esperavam. E isso nos mostra que nós precisamos parar com as religiosidades, tentando colocá-lo em uma caixinha previsível. Jesus vai vir assim, Jesus se manifesta assim, ele vai fazer assim. Não, ali os discípulos ficaram com medo, achando que era um fantasma. Então eles não esperavam aquela forma, eles não esperavam aquela
coisa sobrenatural que Jesus fez ali. E nós muitas das vezes não conseguimos sair do natural. Nós cremos em um Deus totalmente sobrenatural, mas dizemos que cremos em um Deus totalmente sobrenatural, mas não cremos nas coisas que são sobrenaturais. Quando a gente vê alguma coisa sobrenatural, ou presencia, ou ouve falar, a gente já duvida. Como eu posso crer num Deus invisível se eu não creio nas coisas invisíveis? Então, nas coisas sobrenaturais, nas coisas que não tem explicação. Então, ali mostra isso, que nós queremos morar, por exemplo, em um reino invisível, mas só acreditamos no que podemos ver. Como podemos achar que um dia iremos morar no céu, ser arrebatado, se a gente não está acreditando nem naquilo, né, que acontece aqui, uma coisinha, um milagre, uma bênção, uma visão de um irmão, uma visão que você tem, você não crê. Você não crê em moveres proféticos, em moveres sobrenaturais, no falar em línguas, você não crê que você deve buscar mais o Senhor, que você tem batalha espiritual na mente, no sonho, você não crê em nada disso e quer viver num mundo sobrenatural, num mundo de um Deus invisível, então não vai encaixar, esses mundos não se encaixam, ou é o mundo natural ou é o mundo sobrenatural. Nós vivemos em um mundo natural, mas nós não somos desse mundo e nós temos que manifestar esse invisível aqui. Amém, irmãos? Manifestar o reino através de Yeshua, que ele é o que liga esses dois mundos que nós vivemos. E aí, eles têm medo de Jesus, né? Eles ficam aterrorizados e têm medo. Quantas das vezes nós temos medo de Jesus, da manifestação de Jesus na nossa vida, quando ele vem assim fora da caixinha, quando ele vem sobrenatural, ele vem no meio da turbulência, no meio da tempestade, ele tá vindo, tá rodando tudo, tá girando tudo, e você fala, é Satanás, é o inimigo, é o demônio contra a minha vida. A gente pensa, né? A gente tem medo. Ah, meu Deus, mas o que Jesus quer fazer comigo? Aonde Jesus quer me levar? A gente tem medo até das coisas boas que Jesus tem para fazer na nossa vida, né? Muitas das vezes. E acha que às vezes o sobrenatural de Deus pode ser o inimigo agindo, e às vezes é o próprio Deus agindo ali no meio da tempestade, usando a tempestade só para ver a sua fé, para ver até onde você vai. Porque quando ele entra no barco, a calmaria chega. Tipo assim, cheguei, tá tudo bem. Era só uma tempestade, tá tudo bem. Não aconteceu nada. Então, muitas das vezes, aquela tempestade, como o povo diz, tempestade em copo d'água, tem uma tempestade em copo d'água, a gente tá desesperado com uma tempestade que vai passar. E que ele tá ali, né, nos testando ou nos chamando a ter mais fé, nos chamando a acreditar mais. A tempestade pode surgir só para manifestar o sobrenatural nas nossas vidas. E às vezes damos muito mais ênfase ao que Satanás pode fazer. Ah, é Satanás que está fazendo isso, porque Satanás trouxe isso para minha vida, Satanás é o demônio agindo, e cuidado, porque o demônio vai fazer isso, vai fazer aquilo, o demônio vai vir contra a sua vida, ou o demônio tá se levantando, e aí a gente dá aquela ênfase, né, ao que o demônio pode fazer. Olha, cuidado, é o fantasma. Eles ficaram com medo achando que era o fantasma. Então, dando ênfase ao poder das trevas, quando a gente não dá ênfase, às vezes, ao poder do sobrenatural de Deus. Que o demônio, que tem gente que é assim, né? Que tem os dois opostos, né? Que o demônio tá fazendo, que o demônio tá vindo na vida e tá acabando com a vida de fulano, que fulano tá doente, é demônio, que não sei o quê. Tudo é o demônio fazendo na vida da pessoa. E esse demônio é tão forte que a pessoa, sendo crente, é só o demônio que tá destruindo a pessoa. E não dá ênfase ao que o demônio é maior que Deus agora, o demônio é maior que o seu mestre, Yeshua HaMashiach. Então, não devemos temer ao demônio,
mas devemos obedecer, andar nos caminhos do Senhor e ter a autoridade que Deus nos deu sobre essas coisas. É orando, é vigiando, é jejuando, que a gente vai ter autoridade sobre esses demônios. Não temê-los. Amém? Então, em 14:28, Pedro respondendo disse: Mestre, né, que Jesus chega e fala: não temas, tens bom ânimo, sou eu. E Pedro logo, né, de pronto responde: Mestre, se é você, mande-me ir contigo sobre a água. E ele disse: vem. Então Pedro sempre nos ensinando, né, como um sanguíneo que Pedro é, ele vai na mesma hora, se joga, se lança, né, o sanguíneo não pensa duas vezes, ele quer, ele vai, né, não mede esforços, e ele quer. E o que acontece? A gente às vezes analisa ali muito Pedro, né, Pedro não teve fé, Pedro teve pouca fé, como Jesus falou em seguida. Mas, e os outros que estavam no barco? Se Pedro não teve, os outros não teve pouca, os outros tiveram nenhuma, né? Porque ele foi o único que quis ir com Jesus. O nosso chamado é o quê? Para sermos iguais ao nosso mestre, para seguir os passos e para fazer tudo aquilo que ele fez. Então Pedro foi o único que falou: mestre, se o senhor está fazendo, já que é o senhor, eu também quero, eu também vou fazer isso aí. Eu vou ser igual ao senhor, eu vou seguir o senhor, eu quero agora, eu vou. É o senhor, então eu vou. E os outros ficaram na zona de conforto, ficaram lá quietinhos, esperando Jesus entrar e acalmar lá o barco. Então, nós vemos ali a atitude de Pedro de se lançar, né? E dos outros ficaram esperando a oportunidade, né? Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E aí, então, tendo Pedro descido do barco, andou sobre a água para ir a Yeshua, mas reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, clamou, dizendo: Mestre, salva-me. Ele pediu ajuda a quem? Ao mestre. Então ele teve falta de fé, não foi no mestre, não foi em Yeshua. Foi em quem, gente? Ele olhou as circunstâncias, né? O mar, o vento, meu Deus, tudo isso que está acontecendo. E ele olhou para si mesmo. Olhou para sua, talvez, incapacidade. Então, muitas das vezes nós fazemos isso. Ele age por impulso, mas queria seguir o mestre. Então, somos chamados a ser como ele. Mas ele creu em Jesus, mas não creu em si mesmo. Nós temos muito isso, né, irmãos? A gente tem que ter, assim, aquele meio termo que não podemos se achar os bambambãs, que somos nós que vamos fazer alguma coisa. Mas também não podemos achar que Deus é incompleto, é incapaz de fazer alguma coisa através de nós, de fazer alguma coisa em nós. Então ele talvez ali duvidou dele, homem, pecador. Eu vou fazer isso que Jesus está fazendo? Não, peraí, tem alguma coisa errada, essa tempestade aqui, eu não vou conseguir não. Eu não sou ele, eu não tenho capacidade, sou pecador, eu sou fraco. Quantas vezes a gente duvida do que Deus pode fazer em nós? Mesmo nós a gente precisa reconhecer que somos pecadores, sim, somos errados, né? Cometemos erros, somos imerecedores, né? Precisamos da graça dele o tempo todo por nós, mas é ele que está fazendo, é ele que nos chamou para ser como ele, é ele que nos chamou, falou que faríamos como ele. E ele sabe das nossas incapacidades, então ele não falaria isso à toa, falando que a gente ia ser perfeito 100% o tempo todo. Mas ele pode usar esse vaso de barro que somos nós, ele pode usar. Então, Pedro ali, naquele momento, ele olhou para si. Então, quando a gente olha para nós mesmos, a gente fica temeroso.
eu não vou conseguir curar alguém, eu não vou conseguir pregar uma palavra e tocar o coração de alguém. Mas não é você mesmo, é o Pai que está fazendo através de você. Quando você dá o seu pouquinho para Ele, Ele vai multiplicar. Quando você entrega o seu corpo, a sua alma, o seu espírito a Ele, Ele vai multiplicar e Ele vai alimentar as pessoas com o que vem dEle. Passa por você e vai para os outros. Vem, desce e vai. A palavra, como a gente fala, ela vem e corta na gente e vai. Então, irmãos, não duvide do que o Pai pode fazer através da sua vida, não duvide dos milagres que Ele pode manifestar através das nossas vidas, porque nós somos o vaso de barro, Ele é o oleiro, Ele está nos moldando, mas enquanto Ele nos molda, Ele nos enche de azeite, e esse azeite transborda. Então precisamos acreditar que somos sim capazes de manifestar o reino, de manifestar essa unção que o Espírito Santo tem derramado em nós para levar as multidões, movidos pela compaixão, movidos pelo amor ao próximo, é que faremos tudo isso como nosso mestre, seguindo o nosso mestre, o que movia ele, o amor, a compaixão. Amém? Então, a fé ali de Pedro, a fé existe no tempo presente. Ele teve fé que ele ia, mas ao mesmo tempo, no mesmo momento que ele teve fé, ele foi. Instantes depois, ele perdeu a sua fé. Instantes depois, a fé é presente, é na hora, você tem que ter. A fé é construída, sim, eu acredito, né? Com o ouvir e ouvir a palavra de Deus, a própria palavra fala, né? Mas ela existe no tempo presente, ela tem que ser real no tempo presente que estamos vivendo para manifestar o sobrenatural. E ali, quando Jesus repreende ele, fala que ele tem pouca fé, por que ele está duvidando, logo ele começa a caminhar novamente nas águas. Então, uma repreensão bem fundamentada vai fazer você caminhar novamente. Uma repreensão do seu líder, uma repreensão do Espírito Santo vai fazer você se alinhar, você voltar a ter fé, você caminhar sobre as águas. Amém? Vamos para 14:36. E rogando-lhe que apenas... Aí Jesus, passando por outro lado, né, chegaram à terra de Ginosá. Quando os homens daquele lugar reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. E rogando-lhes que apenas pusesse tocar a borda do seu manto, e todos os que tocaram foram curados. Nós vimos isso. Quem foi ali que a primeira a inaugurar ali, ó, tocar a orla do manto, né? A mulher do fluxo de sangue tocou a orla do manto. E essa orla é aquelas franjinhas da roupa. Aí na igreja tem, né, aquele paninho que usa, perdi o nome agora, que tem as franjinhas, né, que os judeus usam, que eles usam. Aquela franjinha, as vestes tinham essa franjinha, chamado tzit, alguma coisa assim. Em Números 15:37 vai falar o propósito dessas franjinhas, que elas têm lá como se fossem os mandamentos. O propósito era lembrar o povo que era necessário obedecer os seus mandamentos o tempo todo. Então eles andavam com aquelas franjinhas, a vestimenta. Então o propósito daquelas franjas era obedecer às leis, os mandamentos. E todos que tocavam na orla, nas franjinhas da roupa, né, nas franjas, eram curados, todos, porque muito provavelmente viram que aquela mulher tocou e eles seguiram aquele exemplo de fé daquela mulher e tocaram também, tocaram. E a gente aprende o que com isso? Que obedecer também traz cura. A orla de Jesus estava ali simbolizando os mandamentos, a obediência. Então, toda vez que a gente obedece, nós também somos curados, aleluia,
curados das nossas dores interiores, curados da nossa alma, das nossas fortalezas mentais, obedecer a palavra, entender a palavra, as leis, os mandamentos de Deus, os princípios que Ele tem para as nossas vidas. O princípio de Deus, a palavra de Deus tem princípios que servem para nós nos moldar, nos ensinar, e obedecer isso traz cura, principalmente, irmãos, eu posso dizer, principalmente cura da nossa mente, que é cauterizada pelo mundo, que é manipulada pelo mundo, que é cheia de limitações já planejadas e fomentadas por Satanás neste mundo. Então, você estudar os princípios, a lei do Senhor, vai te dar a cápsula lá da Matrix, que eles tanto falam lá, que vai te dar liberdade, que vai te fazer sair da Matrix, é a lei do Senhor. Ah, mas isso aqui é tão antigo, um negócio antigo desse, a Torá vai libertar alguém nos mundos de hoje? Isso não se enquadra. Toda lei tem princípios, e esses princípios sim valem até hoje, e sim vão moldando a nossa mente, transformando a nossa mente. Amém, irmãos? Glória a Deus. E em Mateus 15, né? Nosso paraxá vai até o 15:39. A tradição, ali a gente vai ver um pouquinho da tradição dos anciões, que aí os fariseus, vendo ali, não tinham o que falar de Jesus, estavam caçando alguma coisa para falar de Jesus, começaram a falar que os discípulos não estavam lavando a mão quando comia, né? E aí eles botaram a mão no fogo e foram queimados, porque quando eles falam isso, Jesus já dá, né, aquele murro na cara, né? Respondendo ele, disse-lhe: por que vocês também transgridem o preceito de Elohim por sua tradição? Pois o Altíssimo ordenou: honra teu aba e tua ima, teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu aba e a sua ima, seja morto. Mas vocês dizem: qualquer que disser a seu aba ou a sua ima, prometi dar a Elohim o que poderei ter usado para ajudar vocês. Dessa forma, ele não está mais obrigado a honrar o seu aba ou sua ima. E assim, invalidastes o preceito de Elohim por sua tradição. Hipócritas! Bem ministrou Yeshahaio a seu respeito, dizendo: pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temer para comigo consiste em preceitos de homens aprendidos de cor. Isaías 29:13. Então Jesus ali fala porque o povo tinha o costume, a lei fala de honrar o pai e a mãe. O honrar aqui, se você for olhar o significado real desse honrar pai e mãe, ele está dizendo de você sustentar, prover para o pai e para a mãe, né? Que não tinham ali na época, não existia aposentadoria, né, irmãos? Então a herança era passada para o filho e ele tinha que cuidar do seu pai e sua mãe, alimentar, né? Cuidar também fisicamente. E eles, o que eles faziam? Muitas das vezes eles passavam os bens pro templo para não ter que sustentar o pai e a mãe. Eles davam em ofertas para poder não ter que sustentar a mãe e ainda para fazer bonito lá diante da sociedade, sair como bonitões. Então, eles estavam sendo o quê? Hipócritas, desrespeitando a lei, dando um jeitinho de burlar a lei para não ter que gastar o dinheiro com os pais. Então, dê valor ao seu pai e à sua mãe, ajude o seu pai e a sua mãe, dê atenção, dê carinho, dê cuidado e também sustento quando for necessário. Se for necessário, e mesmo se não for necessário, você puder, ajude financeiramente seu pai e sua mãe, que você vai estar praticando esse mandamento aqui das leis do Senhor. Então, só um momento, irmãos. Então, ali depois, convocando a multidão, disse, e entendi. Aí eles falam da questão do que entra pela boca, né? Jesus fala:
não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então vieram seus discípulos e disseram a eles: sabes que os fariseus estão escandalizados com essas palavras. Mas se ele respondeu a eles dizendo: toda planta que meu Abba Celestial não plantou será arrancada. Está dizendo que eles se instituíram ali, professores ali, eles se instituíram, mas não foi meu pai que instituiu eles, e eles serão arrancados. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão da cova. Respondendo, Pedro disse: explicai-nos essa ilustração. E disse Yeshua: também vocês não entendem ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado na privada, mas as coisas que saem da boca procedem do coração. Essas contaminam o homem, porque do coração precedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus está falando aqui, irmãos, do contaminar da alma. Por quê? Porque se a gente comer realmente sem lavar a mão e tiver um ovinho ali de verme, de bactéria, um ovinho de verme ou uma bactéria, um vírus, vai contaminar se a gente botar na boca, não vai? Vai, tanto que na Torá ensina a gente a lavar a mão e antes de comer. É uma lei, é um mandamento. Óbvio que é para nosso bem da saúde física. Mas Jesus ali está falando da alma. Por quê? Você vai comer, vai ser contaminado ali na parte física. Mas e a sua alma? A gente está falando de preceitos eternos, de coisas eternas, da sua salvação, da sua alma. Então, se você fala, tem o coração puro, e você, o que sai da sua boca, ela tem poder, ela tem força, é ela que contamina, é a palavra que contamina. Uma palavra de maldição, ela contamina. E é a palavra que nós falamos, nós falamos e ao mesmo tempo nós ouvimos, ou seja, nós também comemos dela. Então, tudo aquilo que você fala, você se alimenta do que você fala. Se você está falando coisas ruins, você vai se alimentar de coisas ruins e você vai gerar essas coisas ruins dentro de você. E se a palavra contamina, porque aí vai estar dentro do seu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que contamina é o que está saindo da sua boca. E se você, por exemplo, está cantando uma música que não é para o Senhor, uma música que fala uma letra que não tem coisas boas, você está proclamando essas palavras com essa canção, com essa música. Como a gente tem visto hoje, muitas músicas de adultério, 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 e você está cantando, você está proclamando o adultério, você vai se alimentar de adultério e uma hora você vai praticar o adultério. Tá falando de sedução, de bebedice, então você vai acabar se alimentando disso e se contaminando o seu coração disso e praticando isso no final das contas. Então, é isso que contamina o homem, é a nossa palavra, é aquilo que você se alimenta e o que você fala. Aí depois vem a situação da mulher cananeia que vai lá e pede, fica chamando, né, mestre, filho de Davi, tem clemência de mim, e os discípulos falam para ela, para Jesus não a atende, e os discípulos falam, manda embora, porque vem clamando atrás de nós. Ele, porém, respondeu: eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio em sinal de respeito, se prostrou, dizendo: mestre, ajuda-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aos que ela disse: sim, mestre, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Yeshua e disse: ó mulher, grande é a tua emuná, tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquela mesma hora a filha foi curada. Então ali Jesus, ele veio primeiramente, né, para Israel, né, restaurar para os filhos perdidos de Israel, e o Espírito Santo, através da morte de Yeshua, completou a obra de levar essa palavra aos gentios. Mas alguns gentios se beneficiaram porque tiveram fé, já creram e já tomaram posse
de Yeshua. E essa mulher foi uma delas, por quê? Porque ela reconhece a divindade de Jesus, mesmo não sendo do povo de Israel, ela reconhece, ela o adora e ela se humilha, ela reconhece: eu não sou merecedora, eu sou um dos cachorrinhos, mas eu quero uma migalhinha do Senhor. Eu sei o seu poder, eu sei que o Senhor tem compaixão, eu reconheço que eu não mereço, mas eu tenho coragem de acreditar na sua graça, na sua compaixão. Então, ela tem ali o seu milagre pela sua fé. E o Espírito Santo, então, irmãos, como eu falei, ele veio completar essa obra para levar o Evangelho através de nós, né? Da presença do Espírito Santo em nós, no caso ali, nos israelitas, ele expandiu o reino para os gentios. E 15:32, a gente vê que começa tudo novamente ali, ó, chamando os discípulos, diz: tem piedade da multidão. Uma multidão segue Jesus, aquela multidão fica com Jesus por 3 dias, e Jesus tem compaixão, que eles estão com fome, e os discípulos novamente perguntam: a gente não tem o que fazer, não tem o que dá para comer. Eles voltaram não puxaram à memória aquilo que traz esperança, eles não trouxeram à memória o que Jesus já tinha feito. Eles ficaram vendo a escassez e não o que Jesus pode fazer, o que Jesus já tinha feito. Assim como o povo lá do deserto, né, saiu do Egito, foi para o deserto, Deus fazia milagres e milagres, e eles sempre reclamando, não tendo fé no que poderia acontecer, sempre incrédulos. E aqui os discípulos mostram também que ficaram perdidos, não sabiam o que fazer, e Jesus faz a mesma coisa, ensinando-os ali. Pega novamente aquilo que já tem, que eram os pães e os peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Nessa passagem aqui é outra quantidade, né? Quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos, 7 pães. Então, ali ele pega aquela quantidade que já tem, ou seja, o que você já tem, já está se alimentando, já está buscando, e ele multiplica. Ele pega novamente, pega o que tem, agradece, e aí o milagre acontece. Multiplicação. Gratidão traz multiplicação. O povo do deserto sempre esquecia o que já havia acontecido, e os discípulos também esqueceram. E ali Jesus prova a eles mais uma vez que é através do que você tem para oferecer, do que você tem se abastecido, o pouquinho que você tem, através da sua gratidão, vai gerar multiplicação e vai alimentar muita gente. Vai alimentar muita gente. Esse pouquinho que nós temos, esse pouquinho de azeite que temos aí, os macabeus tiveram um pouquinho de azeite, uma só, e foi multiplicado para 8 dias. É o milagre de Hanukkah que nós estamos vivendo. Então, esse pouquinho que nós da Beit aí temos nos alimentado, esse pouquinho que cada um de nós ali tem, o Senhor irá multiplicar em nossas vidas. Amém, irmãos? Um abraço a todos, até mais tarde.